Oi, tudo bem? Boa noite. Hoje, mais uma vez, quero falar algo a respeito da Palavra de Deus. Por que falar a respeito da Palavra de Deus? O mundo hoje está completo ou repleto de palavras que nenhuma te leva ao conhecimento de Deus. Mas você hoje tem a oportunidade de saber algumas coisas de Deus através da minha voz. E hoje eu gostaria de falar a respeito de Judas. Por que de Judas? Porque na mente evangélica, Judas, ele foi um homem, um discípulo, de Jesus, que na mente evangélica acha que ele traiu a Jesus Cristo, conforme está escrito no relato bíblico. Mas você tem que entender o relato bíblico e a interpretação do relato e por que Judas foi escolhido para aquele papel de ser o homem que iria dizer aonde Jesus estava reunido com os discípulos. Judas, ele era uma pessoa humilde, uma pessoa carismática, uma pessoa que realmente acreditava em Jesus Cristo como o Messias, como o Filho de Deus. Só que Judas, ele tinha na mente dele que Deus ia mandar ou ia enviar um rei para exterminar o inimigo. No caso, na época, era os romanos, Por que os romanos? Porque o povo judeu vivia em Roma, mas vivia uma parte como escravo e outras eram livres. Mas as que eram livres pagavam altíssimos impostos, que eram impostos pelos romanos. Então os judeus não se davam com romanos, por causa desses impostos altos e pela escravidão que era colocada sobre algum deles, e muitos deles estavam presos. Então, na mente de Judas, Deus tinha enviado o Messias, o qual ele cria que era Jesus Cristo, que ia exterminar o exército do inimigo, ou seja, o povo romano, que massacrava o povo judeu naquela época. Essa era a mentalidade de Judas. E Judas achava, agora sim, Deus vai exterminar o povo romano, porque ele enviou o Messias, que é Jesus. E o que aconteceu então? Messias estava reunido com os discípulos em um lugar bem afastado de Roma, E Judas, com seus pensamentos de exterminar o povo romano, ele pegou e saiu da presença de Jesus Cristo, conforme Jesus o ordenara, vai e faça o seu papel, e foi. Mas só que Judas foi consciente que ele ia atrair o exército do inimigo até Jesus, para que Jesus clamasse aos anjos de Deus e exterminasse todos os romanos, e assumiria ali o posto de rei. Essa era a mentalidade de Judas. Então Judas, inocentemente, ele cumpriu o papel dele. Mas na mente dos evangélicos não é assim o pensamento. Acha que Judas foi um traidor, que vendeu Jesus por 30 moedas, na qual foi comprado um campo do olheiro, o qual sepultaram ele depois que ele se enforcou. Mas na realidade Judas foi um homem que acreditava realmente que Jesus Cristo era o Messias, o enviado de Deus, ao ponto dele tentar armar essa emboscada para o povo romano, pensando que Jesus, quando o encontrasse o exército romano, ia clamar aos anjos de Deus, e os anjos desceriam do céu e exterminava com todos os romanos, e aí
daí por diante Jesus Cristo passaria a ser o rei de Israel. Essa era a mentalidade de Judas. Então Judas não é essa pessoa que vocês evangélicos imaginam, né? Uma pessoa que traiu a Deus. Você pode ver ou perceber ou ler o texto bíblico que quando Judas chega com o exército dos romanos para prender Jesus, Jesus cumprimenta Judas com o ósculo santo, deu um beijo nele. Um beijo na Bíblia é chamado de ósculo santo, não é um beijo de traição, como dizem os crentes evangélicos que não têm entendimento da palavra de Deus. Mas Judas, ele cria e tinha certeza que assim seria. E quando Jesus foi levado até o governador de Roma para ser questionado a respeito de ele ser o rei, Jesus falou para aquele homem: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, o meu pai tinha enviado milhares de anjos e teria exterminado com todos os meus inimigos. Mas o meu reino não é deste mundo. Então o governador, o Pôncio Pilatos, na época, ele fez o seguinte: eu não vejo nenhuma culpa nesse homem chamado Jesus em querer ser rei ou o povo denominar ele como rei. Eu lavo as minhas mãos a respeito deste caso. Mas para que não diga que eu não cumpri, né, o pedido dos que eram contra a Jesus, né, no caso eram os crentes, os crentes da época, que não cria que Jesus era o Messias, Jesus então estava ali diante daquele governador, o qual naquela época ele tinha o direito de dar liberdade a um preso, né, a um presidiário, toda vez que tinha uma festa, a festa pascual, na realidade, era a festa pascual. E nessa festa o rei poderia soltar um prisioneiro. Então o rei escolheu Barrabás para que fosse escolhido entre Jesus e Barrabás. Aí levou Barrabás e pôs do lado de Jesus e falou ao povo: hoje eu posso libertar uma dessas pessoas. Quem que você escolhe? Barrabás, o que roubou, matou, fez tudo de ruim? Ou escolhe Jesus, um homem inocente que está sendo acusado de coisas que eles não cometeu? O povo começou a gritar: solta Barrabás, solta Barrabás. Mas isso tinha que acontecer mesmo, porque Jesus, ele tinha que cumprir o papel dele, ele tinha que ser crucificado para que nós tivéssemos remissão dos nossos pecados. Então Barrabás, aquele ladrão que roubava para distribuir aos pobres, roubava dos ricos, ele foi liberto até no momento em que Jesus foi condenado à morte pelos gentis que estavam reunidos ali diante do governador e gritaram escolhendo: soltem Barrabás, soltem Barrabás, e crucificam a Jesus. E foi o que aconteceu conforme Deus tinha determinado a crucificação de Jesus, para que ele fosse o Cordeiro Santo que iria tirar o pecado do mundo, ou seja, o pecado da humanidade. Então, o papel de Judas não é esse que os crentes pregam, não é esse que os crentes imaginam. Judas, ele fez o papel o qual Deus determinou para que ele fizesse. E Judas realmente, ele amava a Deus muito mais que qualquer outro discípulo. Pedro amava a Deus também, mas você sabe que Pedro negou a Jesus 3 vezes. Tomé amava a Deus também, mas negavam. Só creu quando viu os furos dos pregos na mão de Jesus, né? E o furo na lança do lado esquerdo de Jesus, para que Tomé cresça. Mas Judas não, Judas tinha fé e cria, e ele pensava que se ele atraísse o exército dos romanos diante de Jesus, Jesus clamaria a Deus e os anjos desceriam do céu e exterminasse todos os inimigos. Mas não foi isso que aconteceu naquela época. Jesus,
cumpriu o seu papel e deu tudo certo. E hoje nós temos a liberdade de ser salvo pela fé, crendo que Jesus levou sobre si os nossos pecados, levou sobre si as nossas dores e nos deixou livre da escravidão de sacrificar um cordeiro todo ano para a remissão de pecado. Essa é a mensagem que eu tinha para passar para vocês e que Deus possa abençoar cada um de vocês durante toda a sua vida. Muito obrigado e até a próxima.